Isso, Constantino, vai lá, você começa. Paulo, eu tendo a concordar, talvez eu não usasse palavras tão duras, né? Porque eu entendo a incerteza, o medo que tudo isso gerou, essa pandemia, mas eu tendo a concordar que são tempos estranhos, né? São tempos estranhos se pessoas do passado que lutaram muito pela sobrevivência da nossa espécie, da nossa civilização, pudessem entrar numa máquina do tempo e estar aqui hoje, eu acho que iam ficar um tanto chocados com a postura acovardada da imensa maioria. Eu acho que já passou da hora, sim, de voltarmos a trabalhar presencialmente e outras coisas, né? Como, por exemplo, abrir as escolas. O Brasil nem se fala, é o pior nesse quesito. Nós estamos aderindo a uma narrativa, e essa apontada aí pelo presidente, que o presidente Jair Bolsonaro divulgou, né? A turma do Fique em Casa e não procure ajuda médica até sintomas graves, tem sangue nas mãos, tem responsabilidade por boa parte dos problemas aí sim. Mas, de novo, no começo era mais compreensível, né? Não sabíamos exatamente a magnitude, a proporção, e era mais justificável aquilo. E eu quero lembrar só que o discurso é: vamos ganhar tempo, achatar a curva, investir no sistema de saúde para que ele não chegue a colapsar e depois resgatar a normalidade. Estamos há um ano nessa. Agora a grande esperança vem das vacinas, nós vamos falar mais disso também, mas já tem gente na Europa, na Espanha, por exemplo, já tem gente falando assim, mesmo com a vacina, pelo visto, nós vamos ter que aprender a conviver com a pandemia e com óbitos. E eu tenho repetido isso há muito tempo, né? Por quê? Porque, infelizmente, gripe mata centenas de milhares de pessoas todos os anos. Tem vacina para influenza, tem campanha de vacinação todo ano, né, de persuasão voluntária, e mesmo assim, principalmente grupo de risco, idosos, né, comorbidades, vão a óbito. É uma coisa muito triste, mas é a realidade. Então nós temos que ser realistas aqui ao tratar disso. Então, eu vejo com preocupação que muitos países no Ocidente aceitaram sacrificar suas liberdades básicas, seus direitos essenciais, em nome de uma paranoia, de uma histeria, né? E não quer dizer que seja, obviamente, uma gripezinha, não é disso que se trata, isso é bater num espantalho. É óbvio que a pandemia é grave, em que pese não ser a pior da história, ou mesmo em gerações, já vivemos coisas piores, né? Mas nunca agimos dessa forma. O que é sem precedentes, eu tenho sempre repetido, é a reação a essa pandemia. E tem gente com uma tolerância a risco maior, né? Eu sou de um tempo, eu fui criado, né, para entender que coragem era uma virtude. E hoje em dia nós estamos vivendo numa época em que parece que a covardia foi alçada ao panteão das virtudes, enquanto que a coragem é associada a pessoas, enfim, negacionistas, sei lá o que mais, né? Olha, nós vamos ter que aprender a conviver com essa pandemia, mesmo com vacinação. Já tem alguns problemas, temos boas notícias e más notícias, né? Em Israel parece que a vacina conseguiu reduzir bastante a hospitalização de idosos. Por outro lado, já tem notícias de que a vacina da AstraZeneca não é tão eficaz assim com idosos. Então, nós vamos ter esses problemas, né? Tudo feito a toque de caixa, tudo às pressas. Nós estamos aprendendo a lidar. Nós temos uma politização excessiva dessa pandemia desde o início, né, que dividiu em grupos, defensores de tratamento precoce e aqueles que demonizam o tratamento precoce porque não há os testes mais robustos, duplo cego, randomizados da ciência, sendo que para remédios de outras doenças já conhecidas não se exige o mesmo critério rigoroso, né? Então, de novo, se estamos no meio de uma pandemia, se estamos cedendo a tantas coisas assim, era de se esperar que a gente pudesse experimentar um pouco mais e relaxar os critérios um pouco mais. Então, há muita politização e tudo isso é muito lamentável. Agora, um aspecto que me preocupa, Paulo, e só para fechar essa primeira fala, eu venho falando disso desde o começo, quando a gente começou a debater a pandemia, né? Que a primeira onda ia ser essa questão da preocupação com a saúde, ia dominar, ia gerar muita reação emocional, né? E a segunda onda ia vir a conta econômica, as pessoas iam lembrar que economia também é vida, e eu falava naquela ocasião que uma terceira onda ia acabar aparecendo, que é a preocupação com as nossas liberdades. Veja que já começou os eventos em Davos, e o Xi Jinping
foi lá um dos primeiros a se manifestar. E o que ele fez? Usou a pandemia, que começou na China, como um pretexto para misturar com a história do aquecimento global, que é outra pauta que os globalistas adoram, né? Porque são problemas globais que demandariam, segundo eles, soluções globais. Para falar que o mundo precisa cada vez mais se unir em prol de soluções comuns, né? Globais. Isso é a agenda globalista, imperialista chinesa na veia. Isso seria o fim das nossas liberdades individuais como a conhecemos no Ocidente. Lutar por isso é fundamental. E eu tenho visto ainda pouca gente preocupada de fato com isso. Essa é a terceira etapa. Nós temos que lembrar que viver é arriscado. Agora, viver como escravo não deveria ser uma opção no Ocidente.